Mas fiquei caladinho, aguentei. Depois veio, por ironia do destino de uma pessoa, caçaram um deputado aqui na casa. Não que eu tenha rancor, ou pavor, ou coisa contra, mas o erro é humano. Mas às vezes precisa corrigir. E às vezes com você vê, com, como é que se diz? Com rigor. E fizeram com rigor. Eu não pude atuar, nem dizer, nem votar, inclusive, eu não podia, eu era suspeito. Mas fui beneficiado e hoje Deus me colocou como deputado titular. Eu falei, agora para frente, suplente vai ter vez aqui. Se alguém pisar em algum suplente aqui, está pisando em mim. E passaram a respeitar o suplente também aqui nessa casa aqui. E tem suplente, hoje presidente, preside comissão aqui nessa casa. E no dia que eu entrei, disse que não podia presidir. Tentei ajudar os suplentes, porque quando os titulares saem dessa casa, leva os cargos tudinho, não deixa... O deputado Mairagui está aí. Com aquela tua, eu nem sei. O deputado Aguinaldo Jesus ficou aqui no plenário aqui um tempo, despachando aqui no cafezinho, que não tinha sala para ele, nem tinha assessor para ele. Então, são valores que precisam ser revistos, são meios de trabalho. Mas me botaram aqui. Eu vim para cá para ver essas coisas. Mas Deus ainda quis mais um pouquinho. Porque eu estava meio obeso, tal. Aí falaram, ó, você tem que cuidar da saúde. Eu comecei a emagrecer. Cheguei a 130 quilos. Pesado, redondo, bonito, charmoso, gostoso, fofinho. Mas quando chegou 130, quando cheguei em 110 quilos, dia 11 de junho, fui pego de surpresa, sentado numa mesa, querendo, acho que jogando dominó, senti o corpo estrangulado, um derrame, um AVC. Foi, que coisa. Cheguei e falei para o médico falou, quem falou que você está com derrame? Eu falei, eu que estou falando. O médico duvidou, mas depois de um exame, falou, o corpo bobeiro vai te levar para o hospital de base. Você quer ir para onde? Eu falei, vou para o hospital de base, vou para o hospital do governo, eu vou viver lá mesmo, é ali que eu vou viver, vou experimentar como é que é a rede pública nossa. E é boa, não é ruim não, porque eu não morri. Mas não morri, primeiro porque Deus me livrou da morte, porque eu tive à beira da morte. Eu vi a morte, eu cheguei a ficar no subconsciente, mas Deus me livrou da morte. Naquele último instante, naquele último segundo, eu falei, Papai do céu, se for da sua vontade, manda teu Espírito Santo, ilumina a mão dos médicos para que eles possam acertar. Tinha que pegar uma tal de veia subclave aqui, e pegaram. Me deu uma tremura e uma friagem tão grande que eu tremia mais do que vara verde, a cama acho que tremeu, até o hospital tremeu. No outro dia de manhã, quando eu levantei, acordei, estava todo torto, um lado todo torto, a mão trevada, a perna entrevada. Falei, minha nossa senhora, meu Deus, será que eu vou ser um transtorno para minha família, para todo o resto da minha vida? O que eu fui arrumar? Eu falei, o mesmo Deus que me deu a vida vai me desentortar, eu vou dar a volta por cima, meu Deus, me ajuda. E hoje eu estou aqui, livre, leve e solto, como diz, né? Graças a Deus, graças às graças de Deus. Claro que com isso eu não quero de maneira alguma que os companheiros, amigos aqui que estão deficientes sintam humilhado com isso, não. Eu tenho minhas limitações também, e ainda estou me curando, mas Deus me quis mostrar alguma coisa. E depois vim aqui, aliás, minto, diga-se de passagem, Dom João Braz foi lá me visitar. Antes de me visitar, ele deu uma curiada lá com os médicos, como é que faz? Eu posso ir lá ver ele? Eu não vou causar nenhum transtorno na vida dele aí, tal. O pessoal falou, não, ele aguenta bem. E chegou lá, para mim, toda pessoa que chegava era um pranto só. E ele foi lá dar a sua bênção. E falou, Papai do céu, se for da sua vontade, cura esse teu filho enfermo. Bem colocadas as palavras dele, se for da tua vontade. Ninguém obriga Deus. Deus faz a vontade dele. E Deus fez a vontade dele. Vários deputados foram lá me visitar. O deputado Helena Pedrosa foi uma das primeiras
e contínuas visitas que eu tive na Câmara, lá na Câmara não, lá onde eu estive. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, posso dizer liberto. E por mais um acontecimento, vem um tema desse tão lindo, tão bonito, que mexe comigo, que mexe com todos nós, que mexe com os nossos brincos, com o nosso... Faz a gente parar e refletir, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Por que Deus me quis de volta aqui? E eu quero me juntar a todos os deputados e deputadas aqui, me somar à bancada, eu não sou do PT, mas somar, porque aqui essa casa é política. E nós unidos, nós somos muitos, nós somos fortes. Nós somos uma força. Para que todos os projetos que estejam nessa casa sejam, principalmente no que tange a deficientes, né, aos deficientes, como diz, como está na campanha lá, pessoas com deficiência, sejam de fato aprovados e colocados em prática. E eu rabisquei aqui algumas moções, ou indicação, aliás, três indicações, para que, sugerindo o presidente do Congresso Nacional a aprovação imediata do Estatuto do Portador de Necessidades Especiais. Está lá, precisa ser aprovado. E precisa do apoio de todos os deputados dessa casa e da população para que seja aprovado, como foi aprovado o Estatuto do Idoso. O Dom João, na abertura ontem da campanha da Federalidade, lembrou isso lá. Então, eu sou igual, eu estou me comparando ao Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus, foi para cima lá de uma árvore lá, porque Jesus ia passar por lá, e Jesus, em vez de continuar, não, deu uma olhadinha na cara, ô Zaqueu, desce aí que eu vou. Zaqueu era um cobrador de imposto, pecador, igual eu sou pior do que ele, nem sei como que é, sei que Jesus foi se aportar na casa dele. E ele falou, de agora em diante, eu vou dar na metade do meu bem para os pobres. Já fiz um filme propósito. E se eu dei prejuízo para algum, que eu sei que deu foi para muitos, eu vou retribuir o centro. Então, eu também não poderia chegar aqui e também não ter uma atitude ou mudança de comportamento. Também pedi aqui ao governo, sugerindo ao governo, e a nossa líder está aqui, por intermédio da Secretaria de Transporte, a implementação e modernização da frota de ônibus do sistema de transporte público do Distrito Federal, com adequação contemplando o portador de necessidades especiais, principalmente porque está próximo a vir para essa casa o plano diretor de transporte, viu, deputada? Então, peço à senhora encarecidamente que já venham no texto para que nós já possamos votar essa medida para atender, inclusive, o reclame da campanha da Federalidade, que é de todos nós, responsabilidade de todos nós. E ainda também sugerindo ao governo do Distrito Federal, por intermédio dos órgãos competentes, reforçando, né, a implementação do sistema de informação em braille, em todos os acessos que tem as pessoas, onde poderão ter as pessoas com deficiências, né, logadores por prédio, etc. e tal. Então, eu não fiquei de braços cruzados e não vou ficar, não. Mas preciso também lembrá-los, eu sei que o meu tempo está esgotado, eu já quase que ganhei cartão vermelho aqui, mas não posso deixar de lembrar que aqui, antes que nós estivéssemos em Brasília, teve uma pessoa que teve a sensibilidade de formar, por ocasião, nós estamos aí revivendo os momentos que a Globo está exibindo, uma minissérie chamada JK, e a dona Sara Kubitschek quis criar uma fundação e que, diga-se de passagem, eu desconheço quem critique por quem passou por lá. Porque eu passei lá, além do atendimento humanizado, eu queria que o governo do Distrito Federal e o governo do Brasil, aliás, adotasse a medida que eles tomam lá.
O médico lá, me perdoe, Alete Sampaio, deputado Alete Sampaio, me perdoe, mas o médico, nós temos que desenvolver políticas públicas que atendam os hospitais públicos aqui do Distrito Federal, com salário, com vários mecanismos, mas que o médico pode trabalhar no seu tempo integral, como é no SAR, que todo mundo lá trabalha no seu tempo integral, e não pode prestar serviço fora. É por isso que aquela entidade funciona bem. Ela é a expressão máxima do atendimento humanizado e de competência que as pessoas atendem lá. Foi lá que Deus me ajudou, que me recuperei, e hoje eu estou desentortado. Nós vemos aí que o Brasil, com essa campanha, deve despertar, nós todos brasileiros, e o presidente da República, não só o que está aí, não estou imputando ao Lula, mas a todos os presidentes que passaram e que irão passar, que estão deficientes. O Brasil é deficiente, porque ainda não olharam para as pessoas portadoras de deficiências especiais, né? Não olharam de frente, apenas ou outra medida. Por isso, a necessidade de aprovação daquele projeto que a gente colocou. Eu tenho, com muito, não me traz orgulho, mas eu fico muito satisfeito, eu vou dizer assim, tem um instituto. E esse ano também, por coincidência, graças a Deus, me procurou lá uma senhora que tem um ateliê que atende deficientes físicos. Só tem deficientes físicos. Ela disse que não está dando conta de tocar mais. Os custos estão muito, pediu para me ajudar. Como eu tenho um instituto, eu falei, vou abraçar, vou ajudar. Porque passei por momentos e vivenciei de crianças de 2, 3, 4 anos até senhores de idade sexagenária, ou mais ainda, que sofreram algum tipo de deficiência no SARA. Pude conviver com todos eles e aprendi muito a viver, aprendi muito com eles. E nós temos aqui em Brasília ainda, favor concluir, está aqui a plaquinha, mas eu que não posso deixar de concluir não, viu? O Prona escreveu no seu programa de governo a implantação, o pedido, e eu gostaria que o governo já colocasse e criasse em Brasília a Secretaria para o Deficiente, para as pessoas portadoras de deficiência. Bom, é os termos que vamos usando, o trocadilho aí vale. Eu acho que já podia o governador, como iniciativa, como da campanha da verdade, já implantar agora essa secretaria. E agradecer a presença do padre Rinaldi aqui, porque o padre Rinaldi, com os outros padres que já passaram por lá, e as pessoas que estão lá, eles desenvolvem um trabalho que Brasília ainda não reconheceu, que é a escola dos surdos. Não pode falar surdo de mudo, porque ele é mudo porque é surdo. Então, é a escola dos surdos. Ele exerce um trabalho muito importante. Parabéns, padre Rinaldi. Parabéns, deputados do Partido dos Trabalhadores, pela iniciativa, feliz iniciativa de trazer essa Câmara, esse debate aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Agora, a deputada Eliana Pedrosa, líder do governo nessa casa. Senhor presidente, prezados colegas que compõem a mesa, deputada Maria da Guia, excelentíssimo senhor coordenador arquidiocesano da pastoral, padre Placimário Ferreira, excelentíssimo senhor secretário executivo do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, reverendo Western Clay Peixoto,
excelentíssimo presidente de Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, o senhor Hélio José da Silva, Dom João, todos que estão aqui presentes nessa singela participação da Câmara Legislativa na campanha de fraternidade que a CNBB lança neste ano de 2006, tão importante, né? Que nos chama a atenção para que, efetivamente, nós estamos fazendo para esses nossos irmãos que são portadores de necessidades especiais. Eu acho que já os vários discursos aqui chamaram a atenção para a necessidade de implementação de políticas públicas, da maior participação de cada um de nós, de que a verdadeira mensagem de Cristo nos leva a ter um carinho especial com todos que estão na face da terra, mas principalmente aqueles que precisam e necessitam mais de ajuda. Mas eu gostaria de dar um enfoque da minha fala a partir da minha experiência como empresária. O Brasil tem a legislação mais completa das nações latino-americanas. Mas não basta apenas fazer leis. Essa que é a verdade. Nós precisamos que essas leis elas sejam autoaplicáveis, que elas tenham condição de serem aplicáveis. E, falando da minha experiência, eu vivi e dirigi uma empresa já dentro do regime de cotas de empregos para portadores de necessidades especiais, que vai de 2% a 5%. Qual a dificuldade que eu encontrei? São os agentes políticos que fazem essas leis. Mas são esses mesmos agentes políticos que, no âmbito do serviço público, colocam dificuldades para que elas sejam aplicadas. Eu tive a oportunidade de dirigir a empresa Dinâmica Serviços e Obras durante muito tempo, e a gente vive a realidade que são os executores de contrato que, na verdade, fazem as indicações das pessoas que vão trabalhar em órgãos públicos. E nós não, até hoje, eu já saí da empresa e hoje estão outros familiares à frente da empresa, não conseguem colocar os portadores de necessidades especiais. É uma firma de terceirização, quer dizer, ela não tem a gestão direta das pessoas que ela contrata, ela vai fazer através, ela é contratada de um órgão público, esse órgão público tem um executor de contrato e eles, quero que coloque tais e tais pessoas. E a gente chama, mas tem um regime de cotas, nós precisamos cumprir esse regime de cotas, é importante dar oportunidade para essas pessoas e nós não conseguimos, na maior parte das vezes, ultrapassar essa barreira. Por incrível que pareça, eu protocolei um projeto de lei aqui na Câmara Legislativa em que o executor lá do órgão público, ele passa a ser responsabilizado e penalizado se ele admitir que uma empresa que preste serviços lá não cumpra o sistema de cotas. Porque, na verdade, não é a empresa que não quer cumprir. Ela se vê impedida de fazer isso. Isso é lastimável, é lamentável. Mostra o quanto nós temos que andar, a importância dessa campanha da fraternidade, mostrando que não bastam leis que estejam sintonizadas com os preceitos cristãos. Nós precisamos de que as pessoas, antes de mais nada, sejam tocadas no seu coração. Porque o verdadeiro respeito, a verdadeira inserção social é dar uma oportunidade de trabalho, dar uma oportunidade para pessoas que têm habilidades fantásticas de poder efetivamente exercer essas habilidades. Como também vamos pegar aí uma amostragem das escolas brasileiras e vamos ver que tipo de acessibilidade essas escolas dão às pessoas portadoras de necessidades especiais. Falta muito.
Está garantido na Constituição, está garantido nas leis, mas as obras para garantir esse livre acesso, igualar as oportunidades, ainda estão muito distantes. Então, mais do que nunca, essa campanha ela é oportuna. O Brasil tem cerca de 16 milhões de portadores de necessidades especiais, 9 milhões deles com idade para entrar no mercado de trabalho. 11% apenas tem acesso a esse mercado de trabalho, quando nas nações mais desenvolvidas nós temos cerca de 30%. Quer dizer, nós podemos crescer ainda 3 vezes mais para nos igualarmos às nações mais desenvolvidas. Mas nós deveríamos estar preocupados com uma meta de 100% para nós nos igualarmos à palavra e o exemplo de Jesus. É isso que nós queremos. Deixar aqui uma sugestão que, mais do que leis, pedir aos executivos que tenham financiamento para que quem trabalha e seja um portador de necessidade especial tenha um financiamento para conquistar a sua independência, independente de um posto de trabalho. Então, o financiamento para os portadores de necessidades especiais abrirem o seu negócio, tocarem o seu negócio, é extremamente importante. Flexibilização dos seguros. Hoje, os seguros para as empresas apresentam toda sorte de barreiras para que as empresas façam a manutenção dos portadores de necessidades especiais. Então, nós temos que avançar muito ainda com relação a essa inserção, a aceitar verdadeiramente esse convívio cristão com aqueles que são portadores de necessidades especiais. Não bastam leis. Leis são muito fáceis de fazer. O que nós precisamos é essa nossa capacidade, descobrir essa nossa capacidade de amor, de dação e de procura de sair da nossa zona de conforto, para fazer com que essas leis possam ser aplicadas, para que todos nós possamos dizer, não, efetivamente, nós temos um comportamento de irmãos, nós somos cristãos e o amor de Cristo está nos nossos corações. Muito obrigada. Com a palavra a deputada Maria da Guia. Senhor presidente, a quem eu cumprimento e que aqui representa todos os deputados desta casa, nosso querido cardeal Dom Brás, a quem também... Arcebispo Dom Brás, a quem a gente cumprimentando todas as pessoas aqui presentes, religiosas, autoridades, pastorais, enfim, cristãos. E o meu é rápido, é só um registro, até porque quem fica por último só tem a lei de Deus. Quem ri por último, ri melhor, mas é muito mais, os últimos serão os primeiros. É só um registro. Fazer aqui uma mensagem de louvor ao tema, que certamente foi movido pelo Espírito Santo. É um momento de reflexão, a época propícia, como sempre, a quaresma, é penitência, é jejum, é reflexão muito grande, porque ela nos traz um fortalecimento espiritual e nos convida, nesta campanha da fraternidade, para nós também, considerados normais, ouvirmos esse grito, esse clamor, esse chamado. Vem para o meio e dá oportunidade para o próximo, que é teu irmão, e está precisando de ti. E aí, eu coloco aqui só um lembrete, que para mim foi muito importante, e me marcou, e nunca esqueci nem a data. Em 1977, eu só tinha 24 anos, mas já tinha 4 filhas. E eu trabalhava muito com o clube de jovens, e já estava aqui em Ceilândia. Nós não podíamos ter grêmios, criamos clube de jovens ligados
a igreja. E de repente a campanha da fraternidade gritou no meu ouvido: comece em sua casa. E foi uma reflexão profunda, porque eu não estava começando com a criança que estava na minha casa. E por isso, eu reputo assim, de uma importância grande cada campanha da fraternidade, ela só vem crescendo. E dar o exemplo de uma amiga minha, maranhense da roça, mas que hoje mora no Canadá, e nós nos conversamos bastante. Ela é educadora, e ela me contou, não há muito tempo, e eu estava sentada ali, lembrando depois de tantas passagens e exemplos que nós ouvimos. Ela disse: Maria da Guia, eu fui participar aqui no Canadá de um encontro de educadores que existe, e quando eu cheguei lá, o melhor palestrante, que a gente chama conferencista, era deficiente. E ele fez uma conferência sobre educação comparada no mundo desenvolvido com o mundo não desenvolvido, que eu bastava ter ouvido aquilo durante todo o congresso, podia voltar. E ele, além da sabedoria, ele era cego e cadeirante. E após a fala, eu me senti deficiente. Essa é a diferença que nós tanto nos fez ressaltar isso. E, por fim, só colocar que é hora desta grande alavancada. A deputada Eliana colocou aqui muito bem o que eu tive muita dificuldade na Secretaria do Trabalho, de fazer as colocações de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. Não foi aí nenhuma objeção de conveniados, foi a falta de um pequeno preparo. Vamos também, nessa campanha da fraternidade, buscarmos projetos, políticas públicas especiais para preparar melhor. Às vezes, e sempre, tem vagas. E nas entrevistas temos também dificuldades, porque o empresário ele quer, além de atender o preceito constitucional daquele quantitativo, ele quer um mínimo de capacidade. E o país não está capacitando. E devia e precisa. E esse é o meu mundo do trabalho. E aí eu termino dizendo a vocês assim: acabou o silêncio. Chegou a hora do grito de amor. Porque até aqui nós estamos ouvindo o que São Jeremias nos disse: no silêncio de todas as coisas existe um discurso de Deus. E essa campanha da fraternidade tirou o silêncio daqueles considerados deficientes e botou no mundo o discurso de Deus. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Com a palavra, o secretário executivo do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, reverendo Weston Clay Peixoto. Permitam-me usar uma linguagem mais informal. Quero chamá-los irmãos e irmãs na mesma condição, a condição humana. E como já foi dito aqui, na condição de humanos estamos todos na mesma situação. Não só incompletos como deficientes. Deficientes basicamente pelo pecado. Todos nós fazemos. Deficientes também pelo processo de vida. Alguns absorvem isso desde cedo. Outros, com o tempo da vida, vão se tornando limitados. Vamos todos envelhecendo e também nos tornando incapacitados em muitas situações. A minha palavra, ela primeiro é de solidariedade à CNBB. Dom João, por favor, queira levar a Dom Agnello, a Dom Odilo, a solidariedade do Conselho Nacional de Igrejas e o envolvimento de corpo e alma nosso
nesse trabalho tão importante junto às igrejas. Segundo, convidar a vocês a algumas atitudes básicas que a campanha nos provoca. A primeira delas, a mais universal de todas, é esta capacidade que todos nós temos, essa faísca que vem de Deus que nós chamamos de amor, a capacidade de amar as pessoas porque são pessoas. Porque são pessoas somente. Isso nós temos que desenvolver como pessoas. Isso podemos desenvolver como instituições. A segunda atitude importante que gostaria de conclamar vocês e esta casa principalmente, ela vai um pouco além, porque é o trabalho educativo. Nós só percebemos as coisas se somos educados para elas. Muita gente não percebe as pessoas com deficiência porque não foram educadas para isso. Apesar de enfrentarem, às vezes dentro de casa, a situação, mas na rua, no dia a dia, não se percebe. É preciso, então, que as igrejas que vão se empenhar de corpo e alma nesse processo educativo, que as escolas ligadas às igrejas vão trabalhar de corpo e alma nesse sentido, mas também que os órgãos de governo, em todos os patamares, se envolvam no processo educativo para se perceber a realidade das pessoas com deficiência, sabendo que todos nós temos. A terceira atitude que eu conclamo vocês a partir desse envolvimento na campanha da fraternidade envolve um trabalho diretamente desta casa, e vejo com muito bons olhos os projetos aqui desenvolvidos. É preciso criar mecanismos legais, jurídicos, políticos, para que as pessoas com deficiência sejam não só incluídas dentro do processo de vida, do processo de produtividade, dentro do processo de convivência que todos nós almejamos. É preciso criar esses mecanismos legais e esta casa é o principal lugar. Mas é preciso também criar os recursos necessários para isso. Ora, uma das situações que complica a todo o processo que desenvolvemos é exatamente a injustiça econômica que graça neste país e neste mundo. Há recursos para muita coisa, mas há poucos recursos para atender exatamente a quem precisa. É preciso se trabalhar a questão da justiça, porque não há paz, não há tranquilidade, não há sossego sem justiça. E a justiça econômica é fundamental nesse processo. Educação, justiça, amor, solidariedade. 4 palavrinhas muito sólidas que todos nós podemos desenvolver como pessoas. Educar a mim mesmo, praticar a justiça a partir de mim mesmo, ser solidário com os outros a partir de mim mesmo, mas também conviver a partir de mim mesmo, mas a partir de todos nós. Essa campanha, tem plena certeza, ela colocará em pauta alguns desses elementos-chave que possibilitarão uma sociedade de paz. Obrigado. Queria fazer mais 2 registros. Primeiro, uma ligação do deputado Ginhagelo, hoje presidente, secretário do Trabalho, que externa votos de êxito à CNBB nesta campanha de fraternidade. Também do nosso companheiro Chico Pereira, que está aqui na plateia, membro do Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir agora Sua Excelência Reverendíssima Arcebispo Metropolitano de Brasília, Dom João Braz de Avis. Deputado Chico Floresta e
irmãos e irmãs, amigos aqui presentes, que nos acompanham também através da TV Câmara. Eu quero fazer duas coisas, apenas dizer o motivo principal que está na base dessa campanha. É uma experiência de fé que nós vivemos e por isso esta preocupação com as pessoas com deficiência, e que faz parte da história da igreja. A igreja tem uma marca muito sólida nessa questão, embora que nós precisamos hoje, eu vejo olhando a Arquidiocese de Brasília, que nós precisamos também aprofundar mais concretamente os nossos compromissos a esse respeito. Hoje, quando nós buscamos uma experiência de Deus, há um princípio que nós nunca podemos mais esquecer: não se encontra Deus se não se encontra o homem, a mulher, né? E não se encontra de verdade a mulher e o homem se não se encontra Deus. E quem nos deu esta realidade foi o próprio Jesus, quando ligou o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, com o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Há uma frase de São João, na primeira carta, no capítulo 4, que nos impressiona pela força que ela tem e que para nós é fundamental nesta questão. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê. Então esse é um problema, né? Então, ou você ama o irmão a quem vê, ou você não ama a Deus a quem não vê. E o nosso empenho para a transformação do mundo, como todos nós sentimos aqui neste nosso encontro de hoje, ele é baseado nesta experiência profunda. E todos os homens, as mulheres no mundo, por credos diferentes, por realidades diferentes, até pessoas que não têm uma fé explícita, têm valores universais em que ele acredita. Então, é possível nós nos encontrarmos todos caminhando na mesma direção. Agora, só lembrar, eu não vou comentar porque não temos tempo, mas eu quero só lembrar, digamos, o que o texto da campanha diz a respeito da problemática que encontram as pessoas com deficiência. Nós não podemos esquecer aqui, até para nascer, a pessoa com deficiência encontra um problema grave, porque às vezes ele não tem o direito de nascer. Aos anencéfalos, né? Problema nosso de pouquíssimo tempo agora. Pessoas com algum problema motor ou sensorial ou mental, que já nos exames pré-natais, após a concepção, imediatamente, logo que são verificados, essas pessoas com problemas são candidatos à exclusão, a não poder existir. Porque alguém determina autoritariamente que eles não podem existir. Agora, uma sociedade baseada no autoritarismo de um grupo não tem futuro, porque ela destrói o que já foi feito no passado, né? Por líderes que deram problemas muito sérios. Então, este é um problema que nós temos que enfrentar mais seriamente, né? Toda essa questão da embriologia, né? É um problema importantíssimo agora. Depende como nós vamos resolver. Se vamos resolver em função dos grupos econômicos, dos problemas ideológicos, ou se vamos resolver em direção ao problema do homem e da mulher. Como nós temos que recuperar o sentido profundo também dos momentos delicados. Por exemplo, como é que um médico, uma parteira, ou como é que uma pessoa que atende ao nascimento de uma criança com problema, né, de saúde, vai dar essa notícia. Porque o problema não é só dizer existe esse problema, esta doença, mas é acolher este problema e esta doença ou aquela dificuldade que está aparecendo. Acolhida na família. Eu tenho minha irmã mais nova, que tem 43 anos, ela tem síndrome de Down. Eu nunca vi pessoa tão carinhosa e nunca vi pessoa tão incapaz de fazer um juízo negativo sobre os outros. Eu já tentei, não consigo. Quando eu aperto, digo: Marilda, você não sabe, mas sua irmã, minha irmã que cuida dela, ela não gosta de você. Falou: João, vê como é que você fala, né?
há uma beleza interior, né, nas pessoas, e há pessoas que se concentram muito mais em valores autênticos porque justamente o seu mundo tem alguma limitação particular. A questão da atenção a terapias precoces, necessárias e urgentes, aí o problema todo nosso da saúde, para que se possa fazer isto. Tudo isso é muito caro, né? A inclusão escolar, que já está na lei de diretrizes e bases, mas precisa criar condições para ela poder existir. Direito e desafio. A questão da previdência, dos planos de saúde. Plano de saúde não gosta de pessoa com deficiência, né? Por que nós permitimos que os planos de saúde façam exclusão? E essa exclusão vem com a pessoa idosa também, né? É claro, custa mais, mas nós podemos achar o meio de resolver isto, né? Os acidentes, a reabilitação, que é tão custosa, né? A inclusão no mundo do trabalho, que aqui já foi falado, a autonomia na vida afetiva e sexual, são direitos fundamentais. As atividades culturais, esportivas, muita coisa está crescendo, graças a Deus. Isso é importante, eu acho importante, mas nós podemos ainda progredir mais. E as políticas públicas ligadas a este campo. O que a gente nota também não é que nós partimos do zero. Há muita coisa sendo trabalhada com muito amor e com muita profundidade, seja no aspecto particular, como também nas políticas públicas. Agora, o que nós queríamos é que se levasse mais a fundo todo este caminho. E eu acho que essa oportunidade a campanha da Fraternidade está nos dando. E eu quero, assim, agradecer de coração aqui ao deputado Chico Floresta, mas também a toda a bancada do PT e a Câmara, pela abertura desse espaço. O Hélio, coordenador da Comissão Justiça e Paz, fala de 11 sessões já a esse respeito. Isso é maravilhoso. Nós queremos agradecer a todos os senhores e senhoras desta casa por este espírito. E eu não sei, hoje, francamente, eu vinha para cá assim com um certo desânimo. Eu digo, meu Deus, nós vamos ouvir uma série de coisas e não vamos ouvir coisas concretas, né? E eu estou saindo daqui com ânimo, estou saindo sentindo o coração de muitos dos nossos parlamentares que vibraram, né, e que sentiram a coisa bem de perto. Deus ajude que isso leve realmente agora a passos muito concretos. Obrigado a todos. Bem, antes de encerrar, eu queria apenas dizer, representando aqui também o deputado Fábio Barcelos, presidente da Casa, e o deputado Wilson Lima, ao qual consultei neste momento, que esta sessão nós determinaremos a TV legislativa que seja reprisada por várias vezes. Eu acho que aqui nós tivemos uma oportunidade de um enriquecimento muito grande acerca desse tema. Não é um tema que vinha sendo corriqueiramente debatido, nem na nossa casa, aqui na Câmara Legislativa, nem muito menos na cidade. Acho que essa campanha da fraternidade, ela é extremamente oportuna. Só esse dado de 25 milhões de pessoas portadoras de deficiência mostra que estamos aquém, muito aquém, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista do executivo, de ter uma coerência em relação a um atendimento real. Nós não temos feito ações concretas e objetivas, isso que o nosso arcebispo acabou de dizer. Nestes termos, que conversamos aqui com a bancada do PT, com a deputada Eliana Pedrosa, é de fazer imediatamente o levantamento de todos os projetos de lei em tramitação na Casa, para que nós possamos ordenar uma prioridade na sua aprovação e também cobrar a execução daquelas leis que já foram aprovadas. Eu acho que isso está no nosso âmbito. E é uma decisão dos parlamentares todos, né, que participaram desta sessão, uma sessão bastante concorrida, porque normalmente esta sessão, né, e a população que acompanha a nossa TV tem visto isso, normalmente as sessões não têm tido uma participação tão ampla e principalmente tão representativa do ponto de vista dos partidos
que tomaram assento aqui, né? Registrar que também estiveram presentes aqui, temos ainda a deputada Maria da Gria, mas também tiveram presentes a deputada Eurides Brito e o deputado Benício Tavares. E dizer que é preciso, nesse caso, é preciso tocar o coração. Acho que foi a grande frase que foi dita aqui. É preciso tocar o coração, é preciso fazer com que os corações da nossa população estejam abertos para as diferenças, estejam abertos para o outro, estejam abertos para a humanidade, estejam abertos para a construção de um tempo em que não vai precisar rotular a pessoa se é deficiente ou se deixa deficiente, em que os direitos serão tão iguais e tão justos que não vai precisar dizer que tal pessoa necessita ainda de direito por ser deficiente. Temos vários casos, acho que cada um de nós, até pela amplitude do problema, tem casos na sua família. O arcebispo acabou de falar, eu também tinha uma irmã com deficiência, já faleceu, eu próprio tenho deficiência, leve, muito leve, mas a gente sente o drama, porque é difícil quem não tem entender o drama que isso traz, principalmente na sua fase de adolescência, na sua fase da juventude, né? As marcas que se deixam pela incompreensão. Eu acho que o que mais atinge, o que mais dói no coração é a incompreensão. Então, acho que a CNBB está de parabéns se pelo menos nós levantarmos essa poeira e mostrarmos para a população do Brasil que é preciso compreensão, é preciso entender o outro. Eu acho que essa é a grande mensagem da CNBB, que nós aqui da Câmara, num papel muito menor, mas também importante, estamos aqui para repercutir. Parabéns à CNBB, parabéns a todos os companheiros da mesa, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que teve a sabedoria de propor essa sessão, mas também as 11 outras sessões que já fizemos aqui nessa casa. Parabéns a todos aqui presentes e declaro encerrada a presente sessão. Que bom fazer grande. Obrigado.